Olá! As comunicações, elas hoje são um desafio maior do que a gente via há anos atrás. As pessoas estão cada vez mais desequilibradas no falar, no ouvir e muitas das vezes isso prejudica bastante os relacionamentos. Então, o que se fala, como se fala, também o que se escuta, como se interpreta, tudo isso faz parte de um grande bolo que é chamado de comunicação. O planeta que rege as comunicações na astrologia védica é o planeta Mercúrio. E a gente pode entender muito dos nossos padrões de comunicação, de escuta, através da análise desse planeta. Então, se você tem algumas questões referentes à comunicação, a escutar, a falar, tanto você quanto outras pessoas ao seu redor, fica até o final desse vídeo que você vai entender muito de como essas coisas se verificam através da análise de um mapa astrológico védico. Então, vem comigo! Para você que não me conhece, para você que chegou agora, eu sou Renata Neme, astróloga védica, e a minha missão é levar as pessoas para o caminho do autoconhecimento e do equilíbrio através dos ensinamentos milenares da astrologia védica. E o que é a astrologia védica? É a astrologia que vem lá da Índia. Essa palavra, essa expressão védica tem relação com os Vedas. Vedas, ao contrário do que muita gente vem falando por aí, Vedas não são pessoas. Vedas são ensinamentos, são inclusive chamados de livros sagrados da tradição que antecedeu até mesmo a religião hindu, até mesmo a criação do Estado indiano, tão antiga que é essa tradição. Então, védica, a palavra védica, a astrologia védica vem daí, vem dos Vedas, esses livros sagrados, essa compilação de conhecimento, de sabedoria que vem lá do Oriente. Bom, então dito isso, vamos entrar agora propriamente no aspecto da comunicação. Bem, então como eu ia dizendo, Mercúrio é o planeta das comunicações, mas não apenas isso. Mercúrio, ele na astrologia védica, ele é chamado de Buddha, com DH, traduzindo para o nosso português, né? Em sânscrito não é bem assim, mas aqui a gente fala como se ele tivesse DH para que esse D seja aspirado. Então, Buddha. Buda, ele não é o Buda da tradição budista, tá? Ele se escreve inclusive diferente, mas ele tem relação com o intelecto, com a inteligência, com o discernimento. Então, Mercúrio, ou o Buddha, ele tem essas características quando ele está forte no mapa. Então, uma pessoa que tem um Mercúrio forte no mapa é uma pessoa racional, mas na medida certa, que tem o intelecto bastante equilibrado, que consegue discernir as coisas, separar o joio do trigo, sabe? Então o Mercúrio tem esse papel. O papel também de ser inteligente, mas não apenas isso. Ele é intelectualizado, ele é curioso, ele gosta de aprender. Ele gosta também de falar bastante, ele gosta de falar sobre aquilo que ele aprendeu. E aí, então, a gente vai entrar nesse âmbito das comunicações. Mas vamos continuar para falar um pouquinho de Mercúrio para você entender as características desse planeta. Então, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. A órbita dele é muito rápida e isso mostra também as características da nossa mente racional, que é rápida, né? Que está sempre fazendo associações. Os dois corpos celestes que representam a mente na astrologia védica são a Lua e Mercúrio. A Lua, por ser um satélite da Terra, e ela está num signo por dia, num signo lunar por dia, ela é muito rápida, como é a nossa mente. E Mercúrio também. Então, os dois corpos celestes mais rápidos são os que representam a nossa mente, não por acaso.
Porque a nossa mente, ela faz essas associações o tempo inteiro e cada vez mais nesse mundo atual, em que a ansiedade e a falta de foco estão tomando conta da nossa mente. E daí a necessidade que nós temos de aprofundar esse conhecimento, de focar, de tranquilizar, de tornar mais serena a nossa mente, mais equilibrada a nossa mente, para que a gente consiga transmitir aquilo que está dentro de nós, quanto para que a gente consiga absorver aquilo que é passado pelo outro sem intercorrências, sem que os nossos pensamentos e as nossas emoções façam estrago e causem uma turbulência. Então, um Mercúrio forte no mapa, bem aspectado no mapa, é um Mercúrio que traz uma mente intelectual bastante equilibrada. Uma pessoa curiosa, uma pessoa racional na medida certa, uma pessoa inteligente. Quando eu falo racional, não é aquela pessoa que vive racionalizando absolutamente tudo, mas aquela pessoa que consegue discernir aquilo que ela sabe que vem de dentro dela, aquilo que ela sabe que são questões dela e aquilo que vem efetivamente de fora, objetivamente falando. Bom, então Mercúrio é esse planeta mais próximo do Sol, e quão mais próximo do Sol é o corpo celeste, mais rápida vai ser a sua órbita. E também pela proximidade de Mercúrio ao Sol, a gente não consegue vê-lo a olho nu, porque ele é obscurecido pela luz do Sol. Então ele está tão próximo do Sol que a gente não consegue enxergá-lo a olho nu, mas a gente sabe que ele está ali. E aí, na mitologia, ele tem muita relação, isso na mitologia não apenas da tradição védica, mas também até na astrologia ocidental, que vem lá da mitologia greco-romana. Então, na mitologia greco-romana também, assim como na mitologia védica, Mercúrio, por estar próximo do Sol e pelo fato de o Sol ser aquela autoridade maior, Mercúrio é o mensageiro. Ele é o mensageiro, ele leva a mensagem dos demais planetas, dos demais corpos celestes ao Sol, que é o rei, né? Que é aquela estrela mais brilhante, fonte de calor e de luz para todos nós. Então, Mercúrio tem essas características. E aí a gente já vai começar daqui a pouco a entender. Quando a gente trabalha e aprende mitologia, a gente começa a entender um pouco mais sobre as características do planeta, inclusive na nossa vida, no nosso mapa astrológico, né? Então, quando Mercúrio ele está, de certa forma, aflito ou fraco no mapa, o que acontece? A nossa capacidade intelectual ela fica um pouco turva, tá? Não tem nada a ver com falta de inteligência, mas tem relação justamente com essa poluição, essa falta de discernimento que faz com que você veja o mundo e raciocine levando em conta várias coisas que não estão ali objetivamente, que estão, na verdade, dentro de você. São memórias, são traumas, são emoções turbulentas que você, de certa forma, não consegue administrar e você leva isso para a sua visão de mundo, você leva isso para o raciocínio e o seu raciocínio então fica torto. Você já viu aquelas pessoas que parece que têm um raciocínio lógico perfeito, só que a premissa delas é completamente errada, porque elas já partem de preconceitos, elas já partem de traumas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que verifica uma situação específica de uma pessoa específica e generaliza por conta dos traumas dela. Vou dar um exemplo para você. Uma mulher que vive um relacionamento com um homem e ela é traída por esse homem. Ela, por
seja por preconceito, seja porque ela já vivenciou essa situação outras vezes, seja porque a mãe dela já vivenciou, porque ela já viu o pai dela se comportar dessa forma, ou outros homens próximos se comportarem dessa forma, ou amigas dela também sofrerem, ela vai dizer: todo homem é igual, todo homem trai. E não é bem assim, porque cada pessoa, cada ser humano é um ser humano diferente. A gente não pode generalizar. Mas a premissa dela já começa errada, porque ela já tem questões emocionais com as quais ela precisa trabalhar. Então o Mercúrio, um Mercúrio forte no mapa, é um Mercúrio que sabe discernir. Olha, essa experiência aconteceu comigo em relação a essa pessoa me traiu, essa pessoa foi desleal, eu estou magoada, eu vou trabalhar com essas minhas emoções, eu vou trabalhar com essa minha mágoa, com esse meu trauma, de forma a não levá-lo adiante para outros relacionamentos com outras pessoas que são pessoas diferentes e que não tem absolutamente nada a ver com a história que eu vivi, tá? Então, o Mercúrio forte é aquele que consegue esse discernimento. O Mercúrio aflito, o Mercúrio que não está muito bem, ele já tem essas dificuldades, ele já generaliza, ele já fala demais, mas nós vamos chegar lá. Como eu ia dizendo, o Mercúrio, ele é esse mensageiro dos deuses. Esse mensageiro que leva as mensagens dos demais planetas para o Sol. E aí a gente já começa a entender que Mercúrio tem essa qualidade de levar, de carrear informações. Quando a gente brinca, e é apenas uma brincadeira, a gente fala que Mercúrio é o fofoqueiro do zodíaco. Mas é apenas uma brincadeira. Uma pessoa que tem Mercúrio forte não é necessariamente uma pessoa fofoqueira, muito pelo contrário. Isso vem, às vezes, de um Mercúrio mais fraco, de um Mercúrio que não sabe exatamente a medida de onde deve falar e de onde deve calar. Então, mas de qualquer forma, ele é esse mensageiro e ele é responsável pelas trocas de informações, pelas trocas também de mercadorias. Mercúrio, ele tem relação com negócios também, com comércio, compra e venda. Essa troca, ele tem essa relação, tá? Mas, então, nós estamos aqui hoje para falar desse episódio que está acontecendo no momento, que é o Mercúrio retrógrado. O que é isso? O que é a retrogradação? Alguns planetas, eles retrogradam. Mas isso não quer dizer que esses planetas estejam andando para trás. Isso é apenas uma ilusão do ponto de vista da Terra. Então, por conta de combinações de órbitas, quando os planetas eles se aproximam da órbita da Terra, de certa forma, numa determinada posição, eu não vou explicar aqui, né? A gente não está numa aula de astronomia. Se você quiser saber mais, procura no Google, tem muita informação interessante sobre isso, inclusive desenhos dessas órbitas. Mas enfim, então, quando esses planetas, eles se aproximam mais da Terra e a órbita deles fica um pouco diferente do que aquela órbita natural, a gente então tem a impressão de que esse planeta está andando para trás em relação à Terra. Quando esses planetas têm essa posição, nós chamamos de planetas retrógrados. Eles têm essa distorção de órbita em relação à nossa visão aqui da Terra. Então, o planeta, ele entra no movimento retrógrado. Antes de entrar no movimento retrógrado, esse planeta, ele estaciona, porque a gente está andando para frente. Como é que a gente tá? Quando a gente dirige um carro, por exemplo, a gente anda para frente, a gente tem que parar para andar para trás. Então, um planeta ele vai andando para frente, depois ele vai diminuindo a sua velocidade, ele estaciona para depois ele andar para trás. É essa a visão que nós temos desse planeta, tá? Então, esse planeta ele estaciona para depois ele andar para trás. Quando esse planeta está andando para trás, é o chamado movimento retrógrado. E nós estamos
com o Mercúrio retrógrado nesse momento. Mercúrio retrograda mais ou menos entre 3 e 4 vezes por ano. Então, existem muitos episódios de Mercúrio retrógrado ao longo do ano, de 3 a 4 vezes por ano. Ele fica aproximadamente uns 15 dias. E por que muitas pessoas morrem de medo de Mercúrio quando retrograda? Porque Mercúrio, como eu falei, ele rege as comunicações e não apenas as comunicações entre as pessoas, do falar e do ouvir, mas também as telecomunicações, celulares, computadores, internet, televisão, satélite. Então, tudo isso é regido por Mercúrio. Quando o Mercúrio está no seu movimento retrógrado, o que acontece com ele? Todo comportamento que é esperado dele, ele muda um pouco. Então, se você espera de Mercúrio discernimento, se você espera que as palavras sejam colocadas da forma correta, ouvidas da forma correta, se você espera que as telecomunicações funcionem perfeitamente, a sua internet, o seu celular, a sua televisão, os seus streamings, se tudo isso funciona bem, então tá tudo certo. Só que quando o Mercúrio retrograda, tudo isso fica de certa forma desequilibrado, fica mexido. Então acontecem falhas de comunicação, falhas no seu celular pode pifar, você pode perder algumas fotos, arquivos, o seu computador a mesma coisa. Então é sempre recomendável que você acompanhe os movimentos de Mercúrio para saber quando ele vai entrar em retrogradação e você já entra em estado de precaução. Você já faz backup dos seus arquivos, você já confirma, por exemplo, compromissos importantes, porque tudo isso vai sendo alterado, vai sendo prejudicado, tá? Agora, em termos de comunicação, o que acontece? Comunicação entre pessoas. A gente, muitas das vezes, fala e é mal interpretado. Aquela pessoa que está escutando, ela não escuta exatamente o que a gente fala. Às vezes, a gente não consegue se expressar da melhor maneira. E a outra pessoa entende aquilo que a gente falou, só que a gente falou errado. Mas a gente pode também se expressar da forma correta, falar aquilo que estava no nosso coração e a outra pessoa não conseguir entender. Por quê? Justamente por conta dessa falta de discernimento que acaba dominando, esse tipo de energia domina nesse período de Mercúrio retrógrado. Então, o que eu falo, muitas vezes, pode ser diferente daquilo que eu quero falar. O que você escuta pode ser diferente daquilo que eu quis dizer ou daquilo que eu efetivamente disse. E aí começam as entropias, essas falhas de comunicação, os ruídos de comunicação. Tudo isso gera intrigas, gera fofocas, gera mal-entendido, gera brigas e discussões desnecessárias. Então, vamos lá. O que você pode fazer durante os episódios de Mercúrio retrógrado? Primeiro, técnicas para acalmar a sua mente. Meditação, respiração. Eu acabei de ver aqui, por exemplo, um aviso que nunca aconteceu nas minhas lives antes, de que a minha conexão não está boa e o vídeo foi pausado. Para você ver como é forte essa influência de Mercúrio retrógrado. Então, voltando, você deve se equilibrar e apaziguar a sua mente na medida do possível através de meditação, através de exercícios de respiração, pranayamas, que a gente aprende no yoga, através do silêncio e da observação. Silenciar a sua mente. A nossa mente, ela é muito agitada, ela está sempre conversando com a gente
ela está sempre pulando de galho em galho. Então, a gente parar, respirar, observar a nossa respiração, acalmar o nosso ritmo interno e observar os nossos pensamentos, principalmente quando você está sentindo que está muito agitada, muito agitado, observa os seus pensamentos e deixe-os passar. Não se apegue a um ou a outro, deixe-os passar. E tente ter foco e concentração. Como é que você faz isso? Deixa um pouquinho o celular de lado, deixa um pouquinho as redes sociais de lado, o WhatsApp de lado. Deixa um pouquinho esses relógios inteligentes de lado. Porque tudo isso vai aumentar a sua ansiedade e a sua agitação mental. Isso vai tirar o seu foco e em épocas de Mercúrio retrógrado isso é pior, é mais grave. Você esquece as coisas, você marca e você deixa de ir a um compromisso, você perde a hora, você esquece aquilo que você marcou com alguém, você esquece tarefas importantes no seu trabalho, no seu estudo. Porque a sua mente ela tende a estar mais desfocada e mais agitada do que o normal nesses períodos de Mercúrio retrógrado. Então é muito importante que você tente tornar a sua mente o mais serena possível. Tenha atenção. Procure se dedicar a uma atividade de cada vez. Uma de cada vez. Se eu estou escrevendo um trabalho, eu vou começar e terminar somente escrevendo aquele trabalho. Procura se cercar do mínimo de estímulos externos possível. Você quer ouvir uma música? Coloca uma música bem tranquila. E então, você, ouvindo aquela música tranquila, silencia o seu celular, silencia as notificações, tenta se trancar em algum lugar, um quarto, um escritório, uma sala, onde der para você, e você faz aquele trabalho do início até o fim. Foca, termina, opa, tarefa concluída com sucesso, já posso passar para outra, tá? Quando você estiver, por exemplo, em algum tipo de rede social, cuidado com o que você vai falar, o que você vai comentar. Cuidado com as mensagens que você encaminha. Você pode, por exemplo, fazer parte de um grupo, encaminhar a mensagem para o grupo errado, a mensagem para uma pessoa errada. Você pode compartilhar alguma coisa erroneamente também. E o pior, isso já aconteceu com pessoas das minhas relações. Isso pode causar problemas. Imagina se eu estou querendo falar alguma coisa com uma amiga mais íntima e mando erroneamente essa mensagem para uma outra pessoa com quem eu não tenho intimidade. Olha que coisa constrangedora. Então, tenha atenção redobrada a tudo o que você estiver fazendo. Redobre a sua atenção nas suas tarefas diárias, nas suas rotinas, nos seus compromissos, no seu trabalho, nos seus estudos e até mesmo nas conversas que você for ter. Outra coisa, não discuta relações em épocas de Mercúrio retrógrado, justamente por conta dessa dificuldade de comunicação. Você vai falar alguma coisa, você não vai saber se expressar direito, ou se você eventualmente se expressar direito, a outra pessoa pode não ouvir, pode interpretar, porque a nossa capacidade de discernimento estará comprometida. Simples assim. Outra coisa também que eu falei que acontece bastante são fofocas. Muitas fofocas. E dependendo de onde o seu Mercúrio está no mapa, você pode até mesmo identificar em que âmbito da sua vida essas fofocas podem acontecer. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser em família, pode ser com um companheiro, companheira, pode ser com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus vizinhos, de acordo com a posição de Mercúrio no seu mapa. Isso é muito relevante para você entender
Até mesmo se você está sendo a pessoa que está levando esse tipo de fofoca, que está levando esse tipo de informação, que está causando essa maledicência, que está causando essa fofoca mesmo, essa intriga. Isso é importante. E como a gente não sabe, né? Possivelmente você não sabe onde está o seu Mercúrio no seu mapa, o que é também recomendável? Que você fale o mínimo possível. Fala apenas aquelas conversas de elevador, sabe? Ih, tá chovendo. Ih, tá quente, tá frio. Nossa, esfriou muito. Oh, meu Deus, como eu tô trabalhando, tô cansada ou não. Poucas conversas relevantes. Procure escutar mais. Se você escuta alguém falar alguma coisa ou ler algum texto ou alguma mensagem de alguém e você, num primeiro impulso, já se sente ofendida, já se sente chateada, irritada, para. Lê de novo. E de novo. E de novo. Tenta trazer a sua mente racional à tona e veja, será que isso que eu acho que ela quer dizer é realmente aquilo que ela quer dizer? O que será que está por trás dessas palavras? Será que ela queria realmente me ofender? Ou será que ela falou de uma forma não muito feliz? Pensa. Se você já tem uma predeterminação para se sentir ofendida, ofendido, irritada, irritado, respira, foca, conta até 10, conta até 20, espera. O que a gente precisa ter nesse momento é foco, silêncio, atenção plena. Atenção plena a tudo aquilo que está realmente acontecendo à nossa volta. O que eu falo parece fácil, não é muito fácil, mas tampouco é tão difícil. Se você for uma pessoa impulsiva, é claro que isso vai ser um pouco mais difícil, mas é um desafio que vale a pena. Sabe por quê? Porque ao final do episódio de Mercúrio retrógrado, você vai sentir um certo domínio sobre a sua mente racional e principalmente sobre as suas palavras. Você vai começar a entender a importância das palavras e vai começar a entender também a influência delas no seu ambiente. Então, por exemplo, se você tem por hábito xingar muito, você vai ver o quanto esse hábito é negativo para as pessoas próximas a você. Você pode nem se dar conta disso, mas é negativo. Se você tem por hábito falar mal dos outros, apontar as falhas dos outros, seja diretamente a essa pessoa, ou seja, pior ainda, indiretamente falando mal daquela pessoa para terceiros, isso traz uma energia horrorosa ao seu redor. Isso faz com que você abra uma brecha para que façam isso com você. E, principalmente nos episódios de Mercúrio retrógrado, você vai acabar se dando conta, até porque possivelmente você será vítima de uma fofoca, uma maledicência, uma intriga, e você então vai sentir na pele os males desse mau hábito que você cultuou ao longo da sua vida. Então, procura, nesse momento, até o dia 2 de outubro, procura silenciar, procura calar, procura controlar mais as suas palavras faladas e escritas. Procura observar os seus pensamentos. E aí, uma curiosidade que me ocorreu agora, quando eu falei de 2 de outubro, né? Por acaso, aqui no Brasil, nós teremos eleições. E uma das principais fontes atualmente, aliás, já há muito tempo, mas atualmente a gente vive, né, de uns anos para cá, a gente vive numa divisão muito forte. Não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. Uma divisão
muito grande, um racha muito grande, em que as pessoas elas estão muito mais radicais e estão com dificuldade de aceitar a opinião do outro, aceitar, né, a visão do outro, do mundo e da vida. Existe uma grande falta de respeito. Então, a política, ela tem sido um foco de grande intriga, de desentendimentos, de brigas entre pessoas que se amavam, que se admiravam. Eu vejo rupturas desnecessárias por conta disso. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer um exercício. Procura guardar para você suas convicções políticas. Procura não divulgar tanto, procura não criticar tanto. Procura, sabe por quê? Porque cada um tem uma visão de mundo e você não vai conseguir mudar a visão de mundo do outro. Você só vai conseguir trazer à tona o desrespeito por aquilo que aquela pessoa acredita, aquilo que ela prega, aquilo que ela enxerga. Então tenha respeito. Isso vai ser um exercício enorme para todos nós, claro, porque cada um tem as suas próprias convicções. Mas vamos fazer esse exercício. E bom, ainda sobre dicas de como se equilibrar, né, nesse período de Mercúrio retrógrado, e principalmente nesse em especial, que é um período pré-eleitoral, meu Deus, olha isso, né? Então, como eu falei, é muita meditação, muita observação, respiração, silêncio da mente, tenta focar uma tarefa de cada vez. E aí, eu tenho para você que gosta da tradição védica ou que está aberto a essa tradição ou a outras dicas que ela pode dar, eu tenho para você um mantra. Cada um dos planetas possui um mantra específico e Mercúrio também possui um mantra. Então, se você quer harmonizar, se harmonizar com Mercúrio, se você de certa forma quer trazer essa energia de maior equilíbrio com as comunicações para a sua vida, harmonizar a sua mente racional, o seu intelecto, eu vou ensinar para você o mantra de Mercúrio. Mas antes, eu vou falar também para você que tem Mercúrio retrógrado no mapa. Você já pensou nisso? Se a gente está falando de tantas confusões que Mercúrio retrógrado pode trazer na nossa vida, e aí você já nasceu com Mercúrio retrógrado? Você já pensou nisso? Olha, o que isso quer dizer na sua vida? Bom, um planeta retrógrado no seu mapa, ele quer dizer algumas coisas. Ele quer dizer que você precisa parar e prestar atenção naqueles aspectos que Mercúrio traz. Ou seja, no seu intelecto, na sua comunicação, sua forma de se comunicar. É preciso que você esteja atento, esteja atenta ao longo da sua vida, não apenas durante o episódio de Mercúrio retrógrado, mas ao longo da sua vida. Esse vai ser um assunto que você deve cuidar, que você deve prestar atenção. Por quê? Porque Mercúrio retrógrado no seu mapa pode indicar uma forma de ver o mundo um pouco contaminada, não é verdade? Como eu falei antes, você pode ter o seu discernimento um pouco prejudicado por traumas, pelas emoções fortes que você porventura tenha dentro de você, por preconceitos. Então, presta atenção, tenta clarear a sua mente, tenta objetivar o máximo possível a sua forma de pensar e de ver a vida. Mas, como a gente está falando aqui das comunicações, principalmente, se você tem Mercúrio retrógrado no mapa, você tende a falar demais ou de menos. Ou seja, você não está equilibrada nas suas comunicações. Você pode falar menos do que deveria. Por quê?
Se nós temos o nosso aparelho fonador funcionando bem, e ainda que ele não esteja funcionando bem, nós temos capacidade de escrever ou de nos comunicar por meio de sinais, mas a comunicação ela engloba todos esses meios, você tem essa capacidade por um objetivo. Você deseja e precisa dizer o que está dentro de você. Você precisa externalizar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Claro, eu não estou falando de verborragia, eu estou falando de questões importantes. Às vezes, você vivencia um relacionamento com alguém, relacionamento afetivo, e você se sente magoada por alguma coisa que a outra pessoa faz. Ela nunca vai saber se você não falar para ela. De uma forma tranquila, de uma forma não violenta, não colocando a sua mágoa para fora, mas falando objetivamente. Olha, eu não gosto muito quando você faz isso, sabe? Eu me sinto desvalorizada, ou eu me sinto provocada, eu me sinto triste, porque isso me faz lembrar uma questão que eu vivenciei na infância, um trauma que eu tenho, que eu ainda não superei, ou coisas desse tipo. Ou uma pessoa amiga que, de repente, fez alguma coisa e você não gostou, ou até mesmo uma brincadeira, né? Aquela implicânciazinha bobinha. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente séria. Embora bem-humorada, eu sou uma pessoa extremamente séria, acho que fica muito claro no meu perfil. Eu não gosto de muitas brincadeiras. Não gosto. E eu deixo isso muito claro, sabe? Eu não gosto. Eu sou uma pessoa bem séria. Então, a gente precisa deixar isso claro. Sim, de uma forma muito educada, muito serena, volto a dizer, mas a gente precisa. Se a gente não deixa isso claro, o que acontece? A gente, às vezes, se deixa abusar, o que não pode de jeito nenhum, ou às vezes a gente enche o pote. Aquela situação nos incomoda no início, a gente não fala. Na segunda vez incomoda um pouco mais. Na terceira vez incomoda mais ainda. E vai incomodando até se tornar uma irritação. E aí vai chegar um determinado momento em que a pessoa vai fazer pela enésima vez alguma coisa que a gente odeia e a gente vai com todas as armas em cima dessa pessoa que não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa que nos desagradasse. Olha só o tamanho do que é aquela... Esqueci o nome da... Gente... Quando a gente fala que se desliza, tá vendo? Mercúrio tá prejudicando até o meu raciocínio. Esqueci. Uma montanha de neve, quando uma pedrinha vai rolando e ela vai aumentando e vai se tornando aquela coisa enorme que cai. Se alguém lembrar aí o nome, fala pra mim, dá a cola. Mas enfim, então uma coisa pequena, ela vai se tornando algo maior, que causa um desequilíbrio, que rompe relações, desnecessariamente. Então, você acaba avalanche, brigada, exatamente. Então, uma pequena pedrinha de gelo, ela se torna uma avalanche, né? E isso acaba por prejudicar os nossos relacionamentos. Isso por quê? Porque eu falei de menos, eu deixei de falar alguma coisa importante. Por outro lado, nós temos o oposto. Qual é o oposto? Falar demais. Essas pessoas aí sim são verborrágicas. São pessoas que não conseguem segurar, não conseguem guardar um segredo, ou estão sempre falando demais aquilo que não interessa, sabe? Aquela pessoa que fica falando o tempo todo sobre a opinião dela a seu respeito e que você não perguntou absolutamente nada. Pessoas que estão falando, por exemplo, da sua roupa, do seu cabelo, da sua maquiagem, se você usar maquiagem, ou da forma como você fala. Ai, poxa, eu não gosto quando você coloca preto. Ai, eu não gosto quando você coloca esse brinco verde. Ai, eu não gosto quando você não sei o quê. Ai,
Alguém perguntou alguma coisa para essa pessoa? Não. Mas ela insiste em falar porque ela acha que ela tem que falar. Se ela possui todo esse aparelho fonador, essa capacidade de se comunicar, ela acha que ela tem que falar. E isso é profundamente inconveniente. Então, essa pessoa que fala demais, ela acaba se tornando desagradável. Ou, por outro lado, ela pode falar demais, então ela pode falar demais do outro e causar intrigas, fofocas, desentendidos, uma coisa horrorosa. Eu conheço pessoas que têm Mercúrio retrógrado e que têm essa característica que eu, sinceramente, acho péssima, tá? É opinião minha, mas é uma coisa que me incomoda demais. E uma outra situação que também é trazida por um Mercúrio desequilibrado, que é falar demais de si. Isso acaba tornando essa pessoa muito vulnerável. A gente precisa ter o discernimento também para saber o que a gente fala, com quem a gente fala, a respeito da gente, da nossa intimidade, da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, tudo isso a gente consegue enxergar quando tem um Mercúrio retrógrado no mapa, sabe? Então, se você tem o Mercúrio retrógrado no seu mapa natal, presta atenção, olha para si e se pergunta: qual tem sido o meu comportamento, a minha forma de me comunicar? Tem sido equilibrada? Não? Eu tô falando menos ou eu tô falando demais? E aí você começa a observar. O primeiro passo para a gente mudar é observar. E depois que a gente se observa, as coisas vão se tornando mais fáceis. Nunca é muito fácil a gente mudar, mas o primeiro passo é sim a autoobservação. E nesse período de Mercúrio retrógrado, nada melhor do que a autoobservação. Seja porque você tem o seu Mercúrio no mapa retrógrado, seja porque nós estamos vivenciando um Mercúrio retrógrado no mapa, no céu atualmente, né? Então, essas são algumas sugestões para você se equilibrar durante o período de Mercúrio retrógrado, ou mais ainda, se você tem Mercúrio retrógrado no seu mapa, para você ter atenção a essa área da sua vida e sempre busca focar e se dedicar a uma atividade de cada vez, porque Mercúrio retrógrado pode trazer muita ansiedade também. Se ele está mais próximo do Sol, se ele está mais próximo da Terra, a órbita dele é sempre muito rápida, então essa influência ela acaba se tornando maior, tá? E por fim, então, como eu prometi para você, eu vou te ensinar aqui o mantra de Buda, o mantra de Mercúrio, para você, se você quiser entoar o mantra de Mercúrio. O interessante é começar numa quarta-feira, que é o dia de Mercúrio. Mas se você quiser começar desde já, nada impede, tá? Então vamos lá. Normalmente a gente entoa o mantra, seja colocando as nossas mãozinhas unidas ao peito, ou, melhor ainda, colocando as duas mãos nessa posição que nós chamamos de Jnana Mudra, polegares e indicadores unidos. E a gente coloca repousadas as duas mãos nessa posição sobre as nossas pernas. De preferência sentado, a gente pode se sentar ao chão, numa cadeira, não tem problema. A gente fecha os olhos, faz 3 respirações. Então, a gente entoa esse mantra. Om Bhum Budhaya Namaha. Om Bhum Budhaya Namaha. Om Bhum Budhaya Namaha. Bom, eu entoei 3 vezes porque são no mínimo 3 vezes para a gente energizar o mantra e as 3 camadas que nós precisamos energizar, mas eu não vou falar sobre isso. O que quer dizer esse mantra? Ó Senhor Buda, eu te saúdo. Tão somente isso, tá? É em sânscrito,
quando a gente sempre começa um mantra através da sílaba Om, que é a sílaba sagrada, é a sílaba que energiza, que traz boas energias, energias auspiciosas, energiza o mantra. Depois Om, depois Bum, que é uma sílaba que não quer dizer nada, tá? Depois Budhaya, Buddha, que é o nome de Mercúrio, né? Mas o Aya, que é a declinação em sânscrito, que você não precisa saber agora, depois se você tiver curiosidade, vai lá e procura. E Namaha, dizendo que a gente saúda o Buda, o Senhor Buda, Mercúrio, tá? Então, depois, ao final dessa live, eu vou colocar para você, eu vou publicar e vou colocar para você nos comentários a letrinha para você seguir e acompanhar, caso você queira, tá bom? Essa é uma forma simples e rápida para você se harmonizar com Mercúrio. Mas atenção! Não adianta você fazer tudo igual na sua vida e entoar o mantra. Não vai funcionar, tá? O mantra, ele é um plus. Ele vai ajudar você a se conectar, a trazer a sua mente voltada para a energia do planeta. Vai ajudar a se harmonizar. Mas de nada adianta você continuar fazendo fofoca, falando mal dos outros, ou deixando de falar aquilo que é importante, aquilo que te magoa, ou fazendo 500 coisas ao mesmo tempo e achando que fazendo mantra você vai se harmonizar e você vai aumentar o seu foco. Não vai adiantar. É um conjunto de atitudes. A gente aprende muito da astrologia védica, da tradição védica, para buscar o nosso autoconhecimento e entender, por exemplo, até sobre Mercúrio retrógrado, sobre o nosso Mercúrio, entender quais são os nossos padrões, para depois a gente equilibrar. Mas não adianta, não existe uma fórmula mágica. Você trouxe esse karma para cá, esse karma ele vem sendo repetido. Então não adianta eu te dar uma fórmulazinha mágica, isso não funciona. É a mesma coisa de você ter, ao longo de toda a sua vida, cultuado maus hábitos alimentares, por exemplo, e aí você tá com uma indigestão e eu vou te ministrar um antiácido. Toma um antiácido efervescente que você vai ficar boa. Não. Você vai melhorar aquele episódio de indigestão, mas você tem que ir até toda a sua trajetória para entender como tem sido a minha alimentação, como tem sido a minha digestão. Foi realmente um episódio único, por conta de alguma coisa que eu comi que não me fez mal, ou eu tenho negligenciado a minha digestão, tenho negligenciado a minha alimentação. E aí você vai lá e, se quiser, muda. Se não quiser, você vai viver a vida inteira de antiácido até que você desenvolva uma doença mais grave no seu aparelho digestório. Então, aqui é a mesma coisa. Você tem que observar o seu comportamento, como é a sua mente, como é a sua comunicação. E, se quiser, vai lá e muda. Não é fácil? Não. Ninguém disse que a vida é fácil, mas é possível, tá bom? Então, bom, eu vou ficando por aqui. São essas as sugestões que eu tenho para te dar a respeito do equilíbrio num episódio de Mercúrio retrógrado. Depois, se você achar que é interessante marcar pessoas ou compartilhar com aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis nesse episódio de Mercúrio retrógrado, vai lá, compartilha com essas pessoas. Esse vídeo, depois, ele vai ser publicado no Instagram e eu vou também publicá-lo no YouTube, tá? O meu canal do YouTube, se você não segue, segue lá, porque eu tô para fazer algumas modificações aqui no Instagram e deixar esses vídeos mais longos lá no YouTube, que tem um perfil mais voltado para o aprendizado, para esses vídeos mais longos, e aqui no Instagram, então, eu vou deixar apenas essas pequenas notícias, tá bom? Então, se você não me segue lá no outro canal também. E então, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode fazer depois desse vídeo. Se você quiser falar agora, mas eu acredito que ninguém tenha nenhum tipo de comentário, né? Só a Carla
minha querida Carlinha, que falou, gostou da minha abordagem. Obrigada, Carla. E no mais, gente, é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Bom episódio de Mercúrio retrógrado a todos e eu espero que a gente consiga se equilibrar, apesar desse momento um pouquinho conturbado, tá bom? Bom dia para todos.